Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui a gente discute dicas e estratégias de como ajudar vocês a conseguirem alavancar suas carreiras. E a gente hoje vai discutir sobre um assunto muito bacana aqui, que é o assunto diferenças entre cenários e casos de teste. Meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes de software, atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E como eu disse para vocês, a nossa aula de hoje é uma aula sobre um assunto que é bastante discutido, vamos dizer assim, pela galera na comunidade, mas que em grande parte das vezes acaba sendo discutido de maneira superficial. Na aula de hoje, a gente vai discutir isso utilizando exemplos práticos para que vocês possam realmente entender do que se trata e qual é a diferença entre cenário e casos de teste. E também a gente vai discutir sobre fundamentação teórica, para que vocês possam entender a origem dos termos e conseguir também entender o template desses documentos e quando eles são ou não são documentos. Bacana, né? Bem, a gente preparou essa aula para vocês com todo carinho para ajudar vocês a entenderem de uma vez por todas como isso funciona. Legal? Vamos seguir? Vamos lá, então. Existe uma confusão muito grande, né, que existe dentre as terminologias caso e cenários de teste. E essa confusão, ela acaba acontecendo não só para esses dois termos, mas para muitos termos dentro da área de testes. O que acontece é que dentro da disciplina de teste de software em si, a gente tem muitos pesquisadores. E muitas vezes, um pesquisador tem uma visão de testes de uma forma e outro pesquisador tem uma visão de testes de outra forma e acaba que, então, a gente vai criando ramificações dessas terminologias. Hoje, dentro da área de testes de software, isso acontece e acontece bastante. Então, muitas vezes você se pega, por exemplo, falando sobre uma terminologia, técnica de testes, para que você possa identificar testes a partir dos valores limite. Puxa, tem um pesquisador que ele propõe que você faça a análise do valor limite a partir da seleção da extremidade inferior da partição, da extremidade superior da partição, e que você pegue um valor antes da partição mais baixa, do limite mais baixo, e um valor depois do lado da partição mais alta. E você tem um outro pesquisador que fala que a análise do valor limite, na verdade, é uma análise de 3 pontos. Você pega o valor limite inferior e pega um número antes e um número depois dele. Pega o limite superior e pega um número antes e um número depois dele. Bom, eles são pesquisadores diferentes com visões diferentes. No final das contas, acaba que se você souber disso, você vai conseguir, então, empregar dentro dos seus testes qual é a melhor técnica que serve para aquele determinado contexto. Faz sentido? Só que daí o que acontece é que, muitas vezes, pela ausência do conhecimento profundo dos nossos papéis, algumas pessoas acabam por simplesmente criar hipóteses ou assumir coisas sem consultar a fonte antes. Diversas vezes, eu estou navegando, por exemplo, no meu LinkedIn ou em alguma das minhas redes sociais, e eu vejo alguém que está fazendo uma publicação falando sobre testes de software, e que essa publicação falando sobre testes de software, ela não tem fundamento. Então, a pessoa ouviu a vida toda falar sobre testes de software de uma forma, ela vai e escreve da forma com que ela aprendeu. Só que nem sempre a forma com que ela aprendeu é a maneira fundamentada de expor aquela determinada informação. Então, o que acontece? Ela propaga o conhecimento incorreto sobre a disciplina de testes. Para a pessoa que consome, ela olha para aquilo e fala, nossa, que legal, olha, é um conteúdo bacana, tá bonitinho, tá coloridinho.
E ela pega aquilo que está dentro do conteúdo, consome e fala, eu aprendi que era assim. E pronto. A gente propagou de novo a terminologia incorreta. Entendeu? Então, isso acontece e acontece muito. Qual que é a dica para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora? A dica é a seguinte. Se você não conhece profundamente sobre o seu papel dentro da área de testes e qualidade de software, uma boa forma de você conseguir adquirir esse conhecimento é através de livros, de artigos, através de conhecimento que você vai buscar lá na fonte. Então, quando você ouvir, por exemplo, a terminologia BDD, é um acrônimo, né? Poxa, o que é BDD? Aí o seu amigo fala assim, BDD é teste de software. O outro amigo fala assim, BDD é escrever given, when e then. Aí o outro amigo fala assim, BDD é uma atividade que testadores fazem. Aí você vai procurar na fonte o que é BDD e você descobre que BDD é um processo de desenvolvimento de software. Entenderam? E aí você descobre que sendo um processo, não é o given, when e then, por exemplo. E aí, pesquisando mais, então você descobre o given, when e then é um cenário escrito através de uma sintaxe chamada Gherkin. E aí você pesquisa um pouco mais ainda sobre BDD, sobre Gherkin, e você descobre que o próprio autor do BDD alega que BDD não é sobre teste de software. E aí todo aquele mundo de informação incorreta começa a cair por terra. Mas qual que foi o estalo? Foi que você foi procurar as palavras, as terminologias na fonte. E aí, procurando na fonte, você encontra exatamente o que é aquela determinada terminologia. O que vocês vão ver aqui hoje foi uma pesquisa minha e da minha equipe na fonte para tentar trazer para vocês uma informação mais próxima do que foi a ideia original das terminologias possível, para dessa forma você conseguir falar de maneira mais fundamentada, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. A gente vai seguir o próximo slide, que é o seguinte. Para que a gente possa falar sobre casos de teste, cenários de teste, ou qualquer tipo de documentação em testes de software, é necessário que a gente fale antes sobre o que é testware, ok? Testware é um termo, né, que é utilizado em testes de software para descrever produtos de trabalho produzidos durante o processo de testes. Produtos de trabalho aqui você pode entender como qualquer tipo de documento. Seja ele um documento do Word, um documento do Excel, um documento, sei lá, um texto que você salvou através de uma ferramenta de testes, ou um script de automação de testes, qualquer coisa que você produz durante o processo de testes de software, ele é denominado testware, ok? Qualquer tipo de documento que você crie durante o processo de testes de software é chamado de testware. Então, quando a gente vê ali um documento que foi criado por um QA que trabalha no seu time, e esse documento é um caso de teste, e você está vendo esse documento, ele pode estar num papel, pode estar num papel de pão, ele pode estar numa ferramenta de gestão de testes. Aquilo é um testware, porque foi produzido durante o processo de testes de software, ok? E essa definição de testware, ela vem diretamente do glossário da ISTQB. Então, no glossário da ISTQB, você acaba encontrando uma série de definições quanto à terminologia utilizada dentro de testes de software atualmente. Em grande parte das vezes, essa descrição que eles têm lá, ela não vai ser suficiente, porque às vezes ela é muito abstrata, ok? Quando ela for abstrata, a dica para você é que você tente procurar de onde veio a definição que estava lá no glossário da ISTQB. E isso vai te trazer mais fundamentação e você vai conseguir entender melhor. Ok? Então fica aí a dica para vocês. Sabendo que é testware, a gente já pode então seguir um pouco mais adiante
e falar sobre um outro documento que a gente acaba escrevendo dentro da área de teste de software, que é chamado de condição de testes. O que é uma condição de testes? Uma condição de testes é basicamente um aspecto testável de um componente ou sistema identificado para a base do seu teste. Aí, assim, esse daqui é uma das definições que eu digo para vocês que pode ficar meio confusa, abstrata ou incompleta às vezes. Um produto, uma base para o seu teste é basicamente a documentação do software que vai estar disponível para você, QA, na hora de começar a testar. Para quem é completamente novo na área de testes ou está pensando em entrar, vamos imaginar o seguinte: digamos que um software vai ser criado e você faz parte ali do time que vai criar esse software. Um grupo de pessoas vai criar vai definir como é que esse software deve funcionar através de diversas formas. Através da criação de uma tela, de um desenho de uma tela, através da criação de um documento com as regras que existem que devem existir dentro desse software, através de diversos documentos que vão ajudar o time a conseguir desenvolver o software. Então, quando você olha para um documento como esse, por exemplo, um documento de regras de negócio, lá está escrito assim: transferências com valores acima de R$5.000 precisam ter o seu destinatário, seu favorecido, registrado antes. Entenderam? Então, puxa, se você vai transferir grana acima de 5.000, a pessoa que vai receber essa grana tem que estar registrada no sistema previamente. Isso é uma regra de negócio, ok? O que quer dizer? Quer dizer que o software, quando for criado, ele tem que ter essa regra implementada. Então, quando uma pessoa for lá e digitou que quer transferir R$5.000,01, ela colocou o favorecido tem que estar registrado, senão não vai funcionar. Beleza? Isso é o quê? É uma regra que está escrita no sistema. Agora, uma condição de testes é você pensar em uma ideia de como avaliar essa regra. Essa ou outras regras. Beleza? Então, a condição de testes, agora vai ficar um pouco mais fácil para vocês. A condição de testes é um aspecto, uma ideia de como testar um componente ou sistema. Ok? Um componente ou sistema. Quando a definição aqui fala de componente, eles estão dizendo basicamente que a gente tem lá um sistema e ele é uma coisa gigantesca, né? Você tem, por exemplo, a parte visual do sistema, a parte que a gente geralmente chama de back-end do sistema, que é uma parte que o ser humano, um usuário comum, geralmente não vê, ele está escondido. Mas quando o usuário usa a tela do sistema, as informações dele são enviadas para isso que a gente chama de back-end, processadas, então elas são tratadas ali de alguma forma para depois falar para o usuário final que tudo funcionou, tudo deu problema. Basicamente é isso, tá bom? Então, o que acontece? Acontece que, quando eu tenho esse sistema, eu posso testar o sistema como um todo ou eu posso testar os componentes que ele possui. Uma condição de testes é uma ideia que você tem de como testar o sistema como um todo ou pedacinhos dele. A partir de agora, então, todas as vezes que você escutar falar sobre requisito, a primeira coisa que você tem que pensar é nas condições de teste desse requisito. Quem define as condições de teste não é a pessoa que escreve os requisitos, mas sim você, QA, que é a pessoa que está ali trabalhando no time e que vai ler o requisito e vai falar, cara, o que eu devo testar aqui? O que eu devo testar são as ideias que você tem sobre como testar aquele requisito. E essas são as suas condições de teste. Entendeu? Então, vou contar aqui para vocês e eu quero que vocês mesmos pratiquem, sabe? Coloca no chat ou na sua casa mesmo. Pratica aí um pouquinho. Pensa assim. Se eu tenho a transferência de valores entre clientes, ok? Vamos dizer que nosso time está tentando desenvolver um software assim, transferência de valores entre clientes. Esse é o nome do requisito como um todo. É claro,
Vai vir uma pessoa e vai começar a descrever todas as regras. Quais são regras que você conhece, por exemplo? Puxa, a pessoa não pode transferir se ela não tiver saldo. Aí alguém me fala assim, não, Júlio, mas ó, se ele tiver saldo, se ele não tiver saldo, mas ele tiver o limite do cheque especial, tá sucesso, mano. Beleza. Se ele for transferir um valor e ele tem saldo do limite do cheque especial, só que o valor que ele está tentando transferir é maior do que o valor que ele tem de limite do cheque especial, também não pode rolar. Eu tenho um limite de cheque especial de R$200. Se eu estou com zero na minha conta e eu tento transferir R$200 e 1 centavo, não tem que funcionar. Entenderam? Por quê? Porque ultrapassou o limite do meu cheque especial. Tudo isso vai estar descrito lá no documento. E você, como testador, o que você faz? Você fala o que você acha que tem que testar. Você fala assim, olha, eu acho que a gente tem que testar essas questões relacionadas ao limite do cheque especial. É uma condição de teste. É uma ideia do que testar. Olha, eu acho que a gente tem que testar esse rolê aí do usuário com valor zerado. Eu acho que a gente tem que testar esse rolê aí do favorecido. Eu acho que a gente tem que testar essa questão do recebimento da grana na conta de um outro cliente. Eu acho que a gente tem que testar essa questão do registro da transferência de valores lá no extrato de movimentações do usuário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? São ideias do que testar. Ideias do que testar são chamadas de condições de teste. Agora eu quero falar um negócio para vocês que está relacionado a essa questão da confusão, né, das terminologias. Eu não falei para vocês que muita gente confunde as terminologias e por isso que a gente está fazendo esse episódio de hoje? Pois é. Tem gente que considera essas ideias de teste como caso de teste. Sacou aqui a ideia? E o porquê que é importante a gente discutir sobre isso aqui? Eu acho que agora você já está entendendo, né? Tem muita gente que pega e fala assim, olha, esse daqui é o requisito, ó, eu acho que tem que testar os limites do cheque especial. É isso que a pessoa falou. E esse é meu caso de teste. Pô, agora você já sabe. Você fala, não, isso é uma condição de teste. Porque é só uma ideia do que testar. Entenderam? Condição de teste. Agora, Júlio, que bacana, cara. Entendi agora. Então, isso é chamado de condição de teste. Exato. Isso é chamado de condição de testes por quem? Pelo ISTQB. Ok? Que vamos dizer assim, ó. A gente tem alguns glossários de testes de software. Tem alguns glossários. Por exemplo, existe uma metodologia, não é nem uma metodologia, é um modelo de melhoria do processo de testes de software chamado TMMI. Eles têm um glossário deles lá também. E o glossário deles tem definições diferentes do ISTQB. Entenderam? Como tem essa definição diferente, você tem que olhar e pensar assim, qual delas que eu vou usar? TMMI, as definições do TMMI, que são conhecidas em alguns países, mas não definitivamente, por exemplo, pode ser que eu pergunte aqui para vocês, 10% das pessoas conhecem TMMI, entenderam? Ou vou usar ISTQB, que tem 90% das pessoas que entende essa terminologia, entenderam? Então é melhor usar a terminologia mais conhecida. Outra coisa também que eu acho muito bacana do glossário do ISTQB é que ele se fundamenta em um standard, em um padrão de mercado, que é a ISO 29119 dígito 1. Se eu não estou enganado, tá? São muitas normas, mas 29119 dígito 1 é a norma que define lá as terminologias em testes de software. Então, eles seguem essa ISO. Caraca, meu, é um negócio bacana, entendeu? Por quê? Porque você se sente muito mais fundamentado. Sacou? Então, vou usar essa terminologia por quê? Porque eu quis? Porque eu inventei? Tem gente que pergunta isso. Tem gente que fala assim, ó. Vamos aqui agora falar sobre teste de software. Condição de testes. Significa isso. Vocês concordam? Cara, não tem concordar. Como assim concorda? Como eu concordo? Não, cara. Tá escrito o negócio. Entendeu? Está escrito lá que condição de teste é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Então, não tem o que discutir. Entendem? Se algum momento na sua vida você se pegar discutindo terminologias de coisa que você acha, quer dizer que você não está fundamentado. Esse é o gatilho. O gatilho é assim, ó.
Se eu sou um profissional de teste de software, eu tenho que saber da minha profissão, cara. Eu tenho que saber de qual que é o que eu faço, o que eu desenvolvo, qual que é o linguajar técnico. Tem gente que fala, ah, não, você não precisa saber sobre terminologia técnica, não. Esquece isso. Como assim, cara? É minha profissão. Entendeu? Eu tenho que saber sobre toda a terminologia técnica dela. Entende? Então, se você conhece a sua terminologia técnica, você não fala coisas como eu acho. Você fala, baseado na ISO 29119, dígito 1 ou no ISTQB, condição de teste significa isso. Pronto, cara, caiu todo o achismo. Caiu todo o achismo. Entenderam? Então, lembre-se disso. Quanto mais longe você estiver do achismo, mais profissional você está se tornando. Entenderam? Bem, inclusive, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Os meus alunos que conseguiram ter sucesso nas suas carreiras e que alavancam suas carreiras, eles falam sempre para mim isso. Eles falam assim, Júlio, a partir do momento que eu comecei a me posicionar dentro do meu trabalho, usando de fundamentação científica sobre o meu papel, mano, foi ali que a galera começou a respeitar a minha opinião. Porque eles viram que o meu trabalho não é só clicar e clicar. Meu trabalho, na verdade, tem uma fundamentação científica por detrás dele. Tem padrões internacionais por detrás dele. Isso me trouxe mais reconhecimento. Entenderam? Então, lembre-se disso. Essa é uma dica sensacional para vocês. Beleza. Como a gente falou para vocês que existem aí, então, condições de teste, a gente até praticou uns exemplos, não foi? Mas aqui tem outros exemplos para vocês. Olha que legal. Eu tenho uma funcionalidade e essa funcionalidade está armazenada no Gira, que é uma das ferramentas mais conhecidas do mercado atualmente e está entre as top 5 ferramentas mais pedidas para profissionais de testes de qualidade de software. Então, você tem que saber o Gira, porque ele é um dos 5 mais pedidos pelo mercado, ok? Então, você tem lá a funcionalidade Gira 892. Essa funcionalidade Gira 892, ela tem uma descrição. A descrição dela é transferir valores entre clientes. E essa funcionalidade Gira 892 gerou 3 condições de teste. Quem que criou essas 3 condições de teste? Foi o PO? Não. Foi o BA? Não. Foi o desenvolvedor? Não. Foi o DevOps? Não. Puxa, mas o Scrum Master do meu time, ele arrebenta de teste de software, cara. Foi ele que deu as ideias. Tem alguma coisa errada no seu time, então. Porque você é a representação da qualidade lá dentro, sacou? Então, posicionamento também envolve isso. É você realmente, saber se posicionar. Tipo, caraca, eu tô ali para isso, mano. O que tá acontecendo aqui? Tá entendendo? Então, você tem que entender qual que é a sua real contribuição para o time. Time, eu trago para vocês a visão profunda do que é a qualidade de software. E como testes de software se adequam dentro do nosso contexto. Basicamente é isso. Então, eu tinha lá esse Gira 892 como funcionalidade, e dele, com base em todo o meu conhecimento em teste de software, eu pensei em 3 condições de teste. É a COND ID 789, que eu coloquei como validar que o sistema é capaz de lidar com transferências inválidas. Aí eu tenho outro, condição, ou COND ID 790, que eu chamei de validar que o sistema permite transferências válidas. E eu criei uma outra COND ID 791, que é validar situações de transferência fazendo uso de limite. Foram aí 3 condições que eu criei. Essas condições seriam todas, Júlio, que você criaria? Não, essas daqui eu criei só por um exemplo. Eu definitivamente iria colocar muitas outras condições aqui. Mas é só para que vocês entendam qual que é o flow, o rolê mesmo aqui de como que funcionam as coisas. Beleza? Então, tá aqui para vocês como funcionam condições de teste. Agora, você deve estar se perguntando assim, mas Júlio, me fala uma coisa. Cara, o que é cenário de teste, então, segundo a ISTQB? Quer saber o que é cenário de teste segundo a ISTQB? Não tem. Entenderam? Cenário de teste é uma terminologia que foi criada em algum momento aí da existência de teste de software e ela foi começando a se perpetuar. A primeira vez que eu ouvi falar de testes de software foi em livros escritos em português.
Eu até procurei, né, assim, durante essa pesquisa, para lembrar exatamente onde que foi que eu vi a primeira ocorrência do termo cenário de testes. Só que como eu não tinha isso de maneira digital, e eu não tenho mais os meus livros em português aqui nos Estados Unidos, eles todos ficaram no Brasil, então eu não consegui aprofundar ainda mais a minha pesquisa, mas eu posso dizer para vocês com certeza. É uma terminologia que ela não faz parte da terminologia que a gente acaba seguindo como sendo glossário da ISTQB, ISO 29119, dígito 1, entendeu? Então, é uma terminologia que acabou se popularizando por aí. Então, quando a gente fala sobre cenário de testes, não tem uma fundamentação baseada na ISO ou na ISTQB que descreva o que é cenário de teste. Entretanto, o que se popularizou como cenário de testes na comunidade, na verdade, é o que a gente chama de condição de teste formalmente. Beleza? Então, todas as vezes que alguém falar de cenário de teste, você já lembra. Ah, cara, cenário de teste é um sinônimo da condição de testes. Cenário de teste é um sinônimo da condição de teste. Ok? Ótimo, legal. Agora eu acho que nesse momento a gente está num momento muito legal assim dessa nossa aula de hoje. Por quê? Porque você já entendeu o que é testware, você já entendeu que você tem que se posicionar, você já entendeu o que é condição de teste, você já entendeu a relação entre cenário de teste e condição de teste, você já viu exemplos de condições de teste, né? Já viu ali que ela é um textinho que representa uma ideia do que tem que ser testado. Você já entendeu que dentro da comunidade em teste de software alguns termos vão se popularizando, né? Você viu lá, então, que cenário de teste é o que geralmente é a condição de teste de maneira formal, beleza? Então, a gente já descobriu muita coisa bacana aqui. Só que a gente ainda não falou de caso de teste, é isso que a gente precisa ver agora. Então, vamos lá. O que significa caso de teste segundo a ISTQB? Significa, presta bem atenção nisso, hein? Um conjunto de pré-condições, entradas, ações, quando são aplicáveis, tá bom? Porque às vezes só a entrada já te dá o suficiente, mas você pode ter também ações quando aplicáveis. Resultados esperados e pós-condições. E olha que bacana isso daqui, ó. E o caso de teste, ele é então criado com base na condição de teste. Sacou a ideia agora? Então, vou voltar aqui para vocês. Ó. Isso daqui era a condição de teste. Validar que o sistema é capaz de lidar com transferências inválidas. Essa era a condição. O que é o caso de teste? O caso de teste são variações de combinação de pré-condições, entradas, ações, resultados esperados e pós-condições para testar a condição de teste. Então, se a gente fosse pensar que a condição de teste ela é um item a ser testado, a gente teria embaixo dela alguns casos de teste que validam, que quando executados, validam que a condição de teste funciona de maneira correta. Vou mostrar isso para vocês de novo, a hierarquia. Uma funcionalidade tem condições, vamos colocar melhor ainda, uma funcionalidade que foi escrita por um Product Owner ou por um BA, ela tem condições de teste que foram escritas por um QA ou um testador. E cada condição de testes tem os seus casos de teste. Ok? Condição de teste tem alguns casos de teste. Um ou muitos. Qual que é a diferença entre a condição de teste e o caso de teste? Caraca, meu, tem um monte de diferença. Você viu a condição de teste? Era validar que é possível, validar que o sistema consegue lidar com transferências inválidas. É só um textinho, um título, um header. E o caso de teste não, cara. O caso de teste tem um monte de coisa. O caso de teste tem uma pré-condição. Ele tem as entradas, ele tem as ações, ele tem os resultados esperados e tem as pós-condições. Tem muita coisa em um caso de teste. Então a diferença é gigantesca, cara. Beleza? Condição de teste, caso de teste.
Vamos tentar entender aqui melhor. Vamos pensar em um caso de teste, tá bom? O caso de teste ele é específico. Existe um negócio chamado caso de teste de alto nível. Posso até explicar para vocês, mas vamos pensar agora num caso de teste de baixo nível. Júlio, de onde você inventou esses termos? Eu não invento termo. O termo já está lá dentro do glossário, cara. Júlio, você está trabalhando na área faz mais de 13 anos. Você não inventa termos? Não, eu não vou inventar termo novo. Se o termo já existe, eu pego o termo que já existe na fonte. Faz sentido isso? Independente de quanto respeitado você é na comunidade, quantas pessoas, sabe, te seguem, quantos seguidores você não tem que inventar termo nada. Cara, já ia sair um palavrão. Você não pode ficar inventando termo. O termo já existe. É a mesma coisa de reinventar a roda. Só gera problema, cara. Entenderam? Ah, não, porque lá na minha empresa, cara, eu já sou respeitado, e por eu ser respeitado, eu criei um novo termo, chamei o termo de QA DevOps Sec Engineer. Putz, cara, por que você criou um termo novo, cara? Se a área de teste já tem um monte de termo que é difícil de entender, é abstrato, criar um novo termo não ajuda ninguém, entenderam? Então, tipo, e geralmente o que acontece? Quando você cria um termo novo é porque você não conhece o termo certo. Então, tá faltando estudo. Vai buscar e conhecer mais sobre aquilo. Faz sentido? Beleza. Então, caso de teste é algo, né? Quando a gente fala de um caso de teste de baixo nível, a gente está falando de um caso de teste que ele tem os dados exatos lá. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um caso de teste onde a gente fala, onde a gente está testando uma condição de testes que é lidar com transferências inválidas, eu vou criar um caso de teste. Caso de teste, você não cria da sua cabeça. Você até pode, mas se você é um testador profissional, você não cria caso de teste da sua cabeça. Você aplica uma técnica de teste. A técnica de teste te fala quais são os testes que você tem que fazer para uma determinada condição de teste. É assim que funciona. Ok? Você tem uma condição, aplica uma técnica, ela revela para você quais testes você tem que fazer, quais casos de teste você tem que fazer. É assim que funciona. Mas eu vou dizer aqui para vocês um exemplo de um caso de teste só, porque hoje não é uma aula de técnica de teste, tá bom? Então eu vou falar só um teste que eu, por exemplo, com o uso de alguma técnica, ele acabar encontrando. Vou falar o seguinte: transferência para dois pontos, não favorecido. Saldo anterior ou saldo atual, 0. Limite do cheque especial, 200. Valor da transação, 201 centavos. Pode funcionar isso? Não pode. O software tem que lidar com as entradas inválidas. Sacaram a ideia? Então eu criei um caso de teste. O caso de teste ele é específico. Ele tem ali exatamente quais são os valores que você vai usar. Você não bola um valor do nada. Entendeu? Você coloca ali um valor. Júlio, o que é o caso de teste alto nível, então? Esse baixo nível, a gente viu os valores, não viu? O alto nível, você não precisa colocar o valor, você dá um texto. Por exemplo, se a gente vai ter lá valor da transferência, você pode colocar, em vez de colocar o valor da transferência exato, tipo 201 centavos, você pode colocar assim, um valor que é acima do limite do cheque especial. Isso é um caso de teste de alto nível, entendeu? Caso de teste de baixo nível, tem o valor. Caso de teste de alto nível, tem só um texto que descreve para a pessoa que vai executar qual que é o número que ela tem que colocar ali. Entenderam? Isso é um caso de teste de alto nível. Bacana, Júlio, entendi então. Então, caso de teste, deixa eu ver se eu entendi, Júlio. Caso de teste é assim, eu tenho a funcionalidade eu crio condições de teste para ela, eu aplico uma técnica na condição de teste que revela para mim casos de teste. Eu entendi? É exatamente isso. Parabéns, você acabou de entender exatamente o flow do rolê. Muito bem. Vamos seguir adiante para que você possa entender melhor aqui como que funciona um caso de teste, tá bom? Porque antes da gente ver o exemplo, eu quero te mostrar isso daqui. Olha só que louco. A gente tem aqui as várias compreensões de caso de teste por essas diversas fontes aqui. O ISTQB, seguindo lá, né, as definições da terminologia que eles usam, eles entendem que um caso de teste é um artefato que possui pré-condições, entradas, ações, resultados esperados e pós-condições. Beleza?
Isso é o que eu estava falando aqui para vocês. E STQB descreve assim. Na tela anterior até estava assim, né? A ISO 29119, dígito 3, ela descreve de um jeito diferente. Ela fala que um caso de teste tem que ter ID, objetivo, prioridade, rastreabilidade, pré-condições, entradas e resultados esperados. Tá vendo? Então, a ISO 29119, dígito 3, que tem os templates dos testwares, dos documentos de teste de software, ela fala para você que tem que ter essas 7 características. Já o TestLink, que é uma ferramenta de gestão de testes, ela fala para você que um caso de testes tem que ter ID, título, resumo, pré-condições, status, importância, tipo de execução, tempo estimado de execução e palavra-chave. 9. Se você for pegar o TestLink, que é uma ferramenta open source, e usar dentro da sua empresa, pode ser que a pessoa que configurou o TestLink lá possa ainda colocar um monte de outros campos, porque ele permite campos customizáveis. E você acabar com um caso de teste que tem, sei lá, cara, 15 campos. Entendem aqui qual que é a questão? A questão é, existem várias compreensões do termo. Então você precisa saber qual é a compreensão que você está usando hoje. Mas para isso você tem que saber qual que é a fonte também. Beleza? Show! Vamos só fazer uma comparação aqui entre eles, porque eu acho que essa informação vai deixar a sua compreensão muito mais rica hoje. Olha só que bacana. Se a gente for olhar para a ISO 29119, dígito 3, ela fala assim, tem que ter ID. A ISTQB perdeu essa parte. Não, ela perdeu, eu acho que ela perdeu de propósito. Vou explicar para você. Porque assim, pelas leituras que eu faço dos livros que a ISTQB tem produzido, e também dos sílabos, e também dos materiais que estão vinculados a ela, existe uma coisa que é chamada de caso de teste, que é o documento, e caso de teste, que é apenas o tester em si, é a combinação dos dados em si. Então, vamos chamar isso de uma combinação, sei lá, virtual, sacou? O documento e o caso de teste. Então, nesse caso, a ISTQB aqui, ela não menciona o ID, porque o documento teria que ter o ID. Agora, aquela combinação de informações não precisa exatamente. Então, isso daqui até é considerável. É bacana, assim, até a gente pensar dessa forma. Bom, um caso de teste é uma combinação em si de pré-condições, de dados, dos resultados esperados, etc. Agora, o documento, não. O documento, segundo o template, tem que ter ID. O objetivo é algo também que fica perdido na definição do ISTQB. O objetivo, aqui na ISO 29119, dígito 13, é o título do caso de teste. Por exemplo, naquele caso de teste que eu citei para vocês, o título dele seria assim, vai dar que um usuário com saldo zerado e uma conta VIP, um usuário com a conta com saldo zerado, com cheque especial de R$200 e uma transferência de R$200,01 não deve completar a transação. Esse seria o objetivo, o título daquele meu caso de teste. Entendeu? No TestLink, em vez de chamar de objetivo, ele chama de título. Entendeu a ideia? Eles meio que tentam adaptar ali as coisas para uma linguagem que, em teoria, é mais clara para a pessoa que criou a ferramenta, entendeu? Então, o título é a mesma coisa que o objetivo. Quando a gente vê no TestLink o campo resumo, esse campo resumo, basicamente, é o campo ações do ISTQB e o campo entradas da ISO 29119, dígito 3. Porque quando você lê a ISO 29119, dígito 3, lá está escrito assim, ó, entradas.
são valores ou um passo a passo que descreva a ação a ser executada. Entendeu? Então, tem essa interpretação da ISO 20919 dígito 3, que o teste link acaba por chamar de resumo. Aí a gente tem pré-condições lá no teste link e a gente tem status. Veja, a ISO 29119 dígito 3 e o ISTQB, eles apresentam uma informação que poderia ser escrita dentro de uma folha de papel. Já o teste link não. O teste link é uma ferramenta. Ela interpreta que o caso de teste ele vai passar por mão de outras pessoas. Então ela colocou o campo status para falar assim: esse caso de teste foi executado ou não foi executado? Que é uma questão sistemática. Entendeu? Ou seja, o sistema precisaria de ter o status para demarcar qual que é o momento atual daquele determinado caso de teste. Entenderam a ideia? Então aqui tá para vocês realmente assim, entrando bem no detalhe assim de o que é caso de teste. Beleza? Vamos ver um exemplo? Vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de um caso de teste segundo a ISO 29119 dígito 3. Esse caso de teste, segundo a ISO 29119 dígito 3, é o seguinte: você tem que ter um ID. Então eu coloquei ali o ID 1. Tem que ter uma prioridade. Prioridade é, se eu tiver 10 testes, ok? 10 testes. E esses 10 testes que eu tiver que escolher qual que é a ordem dele, eu vou pela prioridade. Então, os que tiverem prioridade alta, eu vou executar primeiro, médio em segundo, entenderam? E baixa em terceiro, prioridade. Beleza? Rastreabilidade. Rastreabilidade é qual é a condição de testes que originou esse caso de teste. Você lembra, né? Funcionalidade que gera condições de testes, que gera casos de teste. Ok? Então, qual que foi a condição de testes que esse teste aqui foi originado para testar? Aí eu tenho o meu objetivo, que é o meu título do caso de teste. Além disso, eu tenho as pré-condições. Então, aqui, ó, pré-condição, eu tenho um saldo de R$5.000,01. Aí as minhas entradas, escolher um destinatário que não foi favorecido e transferir o valor de R$5.000,01. O que tem que acontecer nos resultados esperados? O usuário é avisado que o valor excede o limite e a transação não é realizada. Caso de teste. Por que surgiu esse bendito documento? Surgiu. Agora um pouquinho de história aqui para você. Surgiu pelo seguinte. Tava lá a galera tentando formalizar a área de testes. Eles pensaram, mano, tem muito trabalho para fazer para pensar em testes que eu vou realizar. O outro cara falou assim, não, mano, você tá certo. Precisamos estabelecer cargos dentro da nossa área. E aí uma outra pessoa chegou lá e falou assim, verdade, mano, a gente precisa ter uma estabilização, estabelecer cargos. Porque com cargos, a gente estabelece salário. Chegou um gerentão e falou assim, é verdade. Se a gente tiver cargos, a gente vai conseguir pagar menos para um, mais para outro. Isso é boa ideia, hein? Aí eles definiram o seguinte, eles falaram assim, vamos ter alguns cargos aqui, jovem. A gente vai ter um cargo que vai ser o testador. E a gente vai ter um cargo que vai ser o analista de testes. Aí qual vai ser a diferença? Alguém falou. O outro falou assim, a diferença é que o analista de testes vai ler o requisito, vai criar as condições de teste, vai aplicar as técnicas de teste, vai ser uma pessoa que manja do rolê. E ela vai, então, criar uns documentos. Vai ser o documento de caso de teste. E aí, a gente pega uma outra pessoa que está no começo de carreira, está ganhando um pouco menos ainda. A gente fala para ela, pega esse caso de teste e executa. E quando você executar, fala se ele passou, se ele falhou e se teve bug. Se tiver bug, se reporta. Então ficou lá o analista de testes e o testador. Aí o que aconteceu? Esse nosso testador, então, pegou o documento caso de teste e executou. Então, o que acontecia, né, nesse formato? Um analista de teste, ele ficava lá, então, só pensando em quais casos de teste fazer. E o executor de teste ficava lá só executando aqueles testes. Entendeu? O analista de testes acabava ganhando mais,
o testador, o executor, acabava ganhando menos. Porque o trabalho de um era mais complexo que o trabalho do outro. Beleza? Nessa configuração, cara, caso de teste é uma maravilha. Não é? Se você tem essa separação, é uma maravilha. Agora eu quero dar uma dica aqui para você que trabalha dentro de um contexto ágil. Porque isso que eu acabei de dar de exemplo aqui não é ágil. Isso é um contexto tradicional, cascata, waterfall. Você tem um analista de teste e você tem um testador. Para você que trabalha no ágil, você não tem essa divisão de analista de teste e testador. Concorda? Você não tem. O que você tem? Você tem o QA, que ele tanto pensa nos testes quanto executa os testes. Se você pensa e você executa, por que você está criando caso de teste? Se eu vou criar e eu vou executar, por que? Entende? Por isso que eu recomendo para você que está no ágil, é que você dê uma boa pesquisada aqui no meu canal, para que você possa entender quais são outros pontos que me fazem acreditar que caso de teste dentro do ágil não faz sentido. Tá bom? Mas procura no canal. Aí você também olha lá na revista TSPI, que é uma revista dos meus alunos. Eles escrevem artigos lá. Você pode ler também, tem alguns posts falando sobre isso. E você pega qual que é aí a opinião de outros pesquisadores também. Você vai entender que não faz muito sentido não. Entendeu? Mas só joguei aqui para vocês para que vocês pudessem meio que refletir aqui um pouquinho e entender sobre isso. Tá bom? Beleza. Caso de teste, então, tem esse fundamento. É escrever os testes que precisam ser feitos para alguém executar. Beleza? Espero que nesse momento já esteja super claro para você a diferença entre cenários e casos de teste. Mas ainda não acabou a aula. Sabe por quê? Porque hoje em dia, ainda há uma anomalia no mercado. A anomalia no mercado é o seguinte. Tem lá uma sintaxe chamada Gherkin, que eu já falei para vocês antes. E a sintaxe Gherkin, quando ela começou a ser popularizada, ela tinha lá uma demarcação de scenario, que significa cenário em português. E aí um cenário tem um título. E também tem steps, que significam passos. Um passo o cenário é iniciado por given, que significa dado que são pré-condições. When, quando, que significa ações. Then, resultado esperado, que significa então. Aí você olha para o caso de teste e você fala, mano, tem pré-condição, tem o objetivo, tem as ações, tem os resultados esperados. É Gherkin! Caraca, isso daqui é Gherkin! Ah, meu Deus, já sei! Isso é mais inovador. Gherkin é mais inovador, cara. Vou abandonar completamente esse negócio do ISO 29119 dígito 13. Vou começar a usar Gherkin para fazer os meus casos de teste. Foi isso que eles pensaram. Só que a questão é que Gherkin, segundo a própria documentação do Gherkin, ele fala o seguinte. Um cenário, ele nem chama mais de cenário. Se você for olhar na documentação do Gherkin, você vai ver que eles pararam de colocar em foco a palavra cenário. Eles agora colocaram em foco a palavra exemplo. Sabe por quê? Porque se você for olhar lá para o Dan North, que é o criador do BDD, se você for olhar lá para o Aslak Halesoy, que é o criador do Cucumber, você vai ver que os caras, eles entenderam, cara, que a galera de teste de software acabou instituindo o Gherkin como caso de teste. Eles falaram, mano, não é isso, cara, vocês entenderam errado o rolê. Cucumber, inclusive, é bem conhecida como, né, a linguagem, a ferramenta menos compreendida do mundo. Usar Gherkin para chamar de caso de teste é uma anomalia. Uma anomalia que foi, né, descrita como anomalia pelo próprio criador do BDD, pelo próprio criador do Cucumber e por, né, todo esse
por todos os pesquisadores sérios que eu conheço dentro da área de teste de software. Ok? Vai olhar para o Elias, ele não acha correto. Vai olhar para o Valmir, não acha correto. Vai olhar para, né, sei lá, para os caras do Agile Testers, né, Galani, sei lá, o Ramsés, uma galera que faz parte da comunidade Agile Testers. Também, né, não vem como sendo algo que faz sentido. Cara, se a gente está olhando para os fundadores do rolê e eles falam que, mano, isso não faz sentido, por que a gente continua usando? Eu vou dizer para você. Eu até fiz um post dias atrás sobre isso. Se você escrever um caso de teste com o Gherkin e você rodar com o Cucumber, não vai dar erro. Entendeu? Por quê? Porque é uma linguagem aberta. Você escreve o que você quiser, cara. Você pode escrever com o Gherkin até uma receita de bolo. Vai funcionar. Mas não é porque funciona que está correto. Entenderam? Então, reflitam sobre isso e busquem mais informações. Fala, cara, o Júlio tá falando a verdade mesmo, cara? Será que assim, o cara do criador do BDD tá falando que não é isso, mano? Como assim? Entendeu? Então, procura depois, vocês vão identificar. Mas eu acho que o fator chave aqui é pesquisar. Quando você pesquisa, você ganha mais conhecimento. Entendeu? Eu sempre costumo dizer o seguinte. Tem muita gente que fala assim, Júlio, por que vale a pena ter você como meu mentor e participar da sua mentoria em teste de software? Por que vale a pena? Vale a pena por quê? Porque eu fico me matando de estudar o tempo todo. E aí, muitas pessoas não têm tempo para estudar. Elas acabam, né, se perdendo tanto dentro do seu dia a dia de trabalho, porque a rotina é pesada, porque tem a casa para cuidar, porque tem os filhos para cuidar, tem um monte de coisa para fazer. Eles não conseguem, sabe, manter o pacing, manter o ritmo e conseguir se manter atualizado ao mercado e ter informação que vem direto da fonte fundamentada. Entendeu? Então, eles estudam comigo. Por mais que eles são iniciantes, por mais que eles são seniors, super seniors. Caraca, se você for olhar aí no chat, provavelmente tem um montão de aluno meu que é super senior, que está aqui e que está lá comigo fazendo a mentoria. Por quê? Porque eu trago para eles a informação que eles não têm muitas vezes tempo de conseguir estudar. Eles têm discussões profundas porque muitas vezes não tem tempo de estudar. Às vezes não tem tempo para conversar com alguém ou não tem alguém que é referência para conversar. Entenderam? Então, seja comigo, seja com alguma outra pessoa, cara, tenha um mentor para te ajudar a conseguir chegar mais rápido na informação que você precisa. Entendeu? Então fica essa dica para você também. Beleza? Ah, Júlio, não concordo com o que você disse sobre Gherkin. Cara, você não tem que concordar comigo, você tem que concordar com o cara que criou o negócio. Entendeu? Não é comigo. Eu estou lendo para você a fundamentação. É isso. Entendeu? Então, tipo, vai lá buscar. Vai lá buscar, vai entender, ver se é isso mesmo, entendeu? E você vai acabar vendo que é isso mesmo, tá bom? Eu lembro de um conteúdo que o criador do BDD, inclusive, ele até usa uma brincadeira, ele fala assim, eu já subi em cima do telhado para ficar gritando para os testadores que eles estavam entendendo a coisa da forma incorreta, mas não adianta. Não adianta. Eu já falei isso 1000 vezes e não funciona, mas vou continuar, né, disseminando isso. Então aqui, para que vocês possam entender como seria um exemplo do caso de teste na anomalia, né? Seria assim: cenário, transferência de valor acima do permitido para não favorecidos. Dado que eu tenho saldo de 5.001 centavos, quando eu escolho um destinatário não favorecido e transfiro o valor de 5.001, então o usuário é avisado que o valor excede o limite e a transação não é realizada. Ok? Esse daqui é um exemplo usando a anomalia. Júlio, se você considera que isso é uma anomalia e você não recomenda que a gente use isso daqui, o que você recomenda? Se você tem que escrever caso de teste, tem um caso de teste lá. Beleza? Mas por que você está mostrando isso aqui? Porque você gastou uns minutos do seu tempo para escrever esse slide e falar isso para a gente. Sabe por quê? Porque eu, Júlio, eu não posso vir aqui e falar para vocês só o que eu acho ou o que eu acredito. Se eu vier aqui publicamente para compartilhar com vocês alguma coisa que está fundamentada só no meu achismo,
ou nas minhas crenças, ou na minha fé, isso não vai ajudar você a alavancar a sua carreira. A gente não está aqui nessa aula de hoje, você não está aqui assistindo esse vídeo até agora porque você quer saber qual que é o meu achismo. Você está aqui porque você quer saber como alavancar a sua carreira. Não é isso? Pois é. Para você alavancar a sua carreira, você tem que seguir um método. Um método que eu vi funcionar na minha vida até agora foi: você precisa se alinhar às necessidades do mercado. Sabe o que o mercado pede hoje? Como a segunda ferramenta mais pedida do mercado? Cucumber. É isso mesmo. Para você que é testador, o mercado pede Cucumber. Cucumber é o lugar que você, a ferramenta que você usa para transformar essa anomalia aqui em um cenário automatizável. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer alavancar a sua carreira, por mais que isso daqui seja errado, você vai ter que aprender, porque a segunda ferramenta mais pedida pelo mercado é o Cucumber, então você vai ter que aprender isso. Uma vez que você aprender, você vai ficar mais relevante para o mercado e você vai entrar na empresa. Quando você entrar na empresa, você vai ser o melhor usador de Cucumber da empresa. As pessoas do seu time vão elogiar você e vão reconhecer você como realmente uma referência naquilo. Aí você fala assim, gente, aí é a hora da verdade. Você fala assim, gente, isso que a gente está fazendo aqui não faz sentido. Ou, gente, tem formas melhores de fazer isso daqui. Você já vai estar com a bola lá, você vai estar com a moral lá em cima, cara. Sua reputação vai estar super alta. Aí você doutrina, aí você ajuda, aí você estabelece o que é o correto. E aí você estabelece o que é mais produtivo. Entenderam? Então, o que você encontrar aqui no canal é como você usar de métodos passo a passo para conseguir alcançar o objetivo. Qual o objetivo que você tem para você no início da aula? Alavancar a sua carreira, aumentar seu salário em mais de 30%. Quer fazer isso? A forma de você fazer isso é, dentre outras, né? Porque o método ele tem muitos passos, dentre outras, você conseguir se adaptar às necessidades do mercado. Ok? Resumão da aula de hoje. Cenários de teste são condições de teste, ok? Condição de teste é a maneira formal de você falar de um cenário de teste. Casos de teste são derivações do que? Das condições de teste, beleza? Então tem uma funcionalidade, as condições de teste, para cada condição eu tenho lá, então, casos de teste. Cenários do Gherkin são exemplos de regras, não são casos de teste, ok? É isso que a documentação dele diz para vocês. Beleza? Tira aí um print agora dessa tela para que você possa lembrar desse resumão aqui bacana da aula de hoje. Fechado? Tirou a foto? Tirei. Vamos lá, então. Agora é com vocês. Vocês até agora estiveram aqui junto comigo, acompanhando até o final. Agora eu preciso que você faça algo também. Eu preciso que você clique no botão curtir. Sim, agora é o momento do youtuberzinho aqui. Clica no botão curtir para ajudar aí a dar mais relevância para o vídeo. É tudo sobre relevância, beleza? Clica no botão curtir para dar mais relevância sobre o vídeo. Comenta, porque quando você comenta, né, a plataforma, a rede social, ela fala: ô, tem alguma coisa interessante acontecendo aqui, mano. Olha a galera comentando, entendeu? Então também ajuda para que a gente consiga atingir mais pessoas, beleza? E definitivamente compartilha com seus amigos, para que eles também consigam aí ter acesso a esse conteúdo de hoje que a gente preparou para vocês com tanto carinho. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.